O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a liturgia nos apresenta um texto que está situado antes da Páscoa. Mas esse texto tem tudo a ver com a realidade da Páscoa. Bem, o tema da missa de hoje é o amor. É o mandamento do amor. E me permitam começar essa reflexão, sei que não é muito pedagógico, mas começar pelo final. O Evangelho de hoje é bem curto, tem alguns 5 versículos, e o último versículo, 35, do capítulo 3 do Evangelho de hoje, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quis começar aqui pelo final, porque é muito importante que, sendo o tema do amor, com o mandamento, ele se instala em nós, que somos discípulos. O mandamento é direcionado a nós. Em termos de contexto, aqui, esse texto, ele ocorre no clima de última ceia. Jesus está sentado à mesa com os discípulos. Aqui é capítulo 13, a esta altura já aconteceu o lava-pés, e o texto começa dizendo que depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem.
Isso tem um significado muito importante pela realidade do amor. O amor a qual Jesus aqui nos convida é o amor que é próprio da vida cristã. E o modelo desse amor é o próprio Jesus. Pois assim ele diz no texto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós temos um mandamento e nós temos a referência. Temos que amar, e amar como ele nos amou. Por isso que aqui nós hoje precisamos meditar sobre essa relação entre discípulo e mestre. É dentro dessa relação discípulo e mestre que acontece o vínculo do amor, né? O amor, aquele amor que chega ao extremo de um dar a vida pelo outro, porque é o que de fato vai acontecer. Nosso Senhor, quando diz: vocês têm que amar os outros assim como eu vos amo. E é óbvio que Jesus está visualizando a cruz. Quando Jesus está falando isso, ele está olhando para o Calvário, porque ele está falando de amor, e o melhor modo de falar de amor é falar através das atitudes, através dos gestos. Então, essa relação discípulo e mestre, ela precisa ser muito bem considerada, porque a característica, aquilo que é próprio do discípulo, é o amor. Como é que tu distingue um cristão de um não cristão? É pela capacidade de amar em Cristo. É porque o discípulo, ele segue o mestre, ele imita o mestre, e ele é transformado pelo mestre, porque há um vínculo de amor. E é por isso que quando se ama, se produz frutos. Existe um efeito desse amor. Esse amor, ele não é estéril. Esse amor produz fruto. Tanto é assim que a oração que nós fizemos agora no início diz exatamente isso: concedei-nos, Senhor, com o auxílio da vossa proteção, com o auxílio da graça, da presença de Deus, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por isso que é necessário que a gente fale sobre essa realidade do amor. Bem, o texto começa falando que Judas saiu do cenáculo. Depois que Judas saiu do cenáculo, Deus glorifica o Filho e o Filho é glorificado. Essa dimensão da glória, primeiro, ela está se referindo ao triunfo de Deus, a glória de Deus. Jesus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele habitava na sua glória. Só que ele abandonou a sua glória por amor. Lembra? De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Ele abandonou a sua glória para vir nos mostrar o que é o seu amor. E ele veio nos amar. A figura de Judas está aqui para que a gente entenda o extremo desse amor. Apesar de Judas e através de Judas, Jesus manifestou o seu amor. E a prova disso foi que Judas foi escolhido. Judas foi escolhido por Jesus. Só que Judas nunca se decidiu a ser amigo. Judas nunca se decidiu a ser parte de Deus. E esta glória, por um lado, significa um certo triunfo de Deus, uma certa vitória,
Mas por outro lado, a glória, por ser triunfo, ela tem a ver com uma realidade que a gente pode chamar de consistência. Apesar da nossa fraqueza, da minha e da tua, apesar da fraqueza dos apóstolos, eles tinham um desejo de consistência. Por isso que Judas saiu e Deus foi glorificado. Saiu Judas, o inconsistente, e ficou aqueles que são consistentes. Claro, gente, permanece aqui a fraqueza, porque fora João, desses que ficaram, todos na hora da cruz debandaram. Ficou ali João, que era o mais novinho. Seguindo o texto, depois de falar desta realidade da glória, a gente não pode deixar passar desapercebido o modo como o mestre trata os seus discípulos. A gente está no capítulo 13 e lá no 15 é que Jesus vai falar que, olha, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque o amigo dá a vida pelo outro. Mas aqui nós já temos uma dimensão muito particular e muito carinhosa de Jesus, ao chamar os seus discípulos de filhinhos, por dois motivos. Isso envolve a nós. Ele chama os discípulos de filhinhos, porque há ainda uma realidade um tanto quanto de criança. A criança, ela tão somente, ela se instala na relação com o pai para receber, e é muito próprio isso. A criança recebe amor. Até então aqui os discípulos, eles estão recebendo, mas eles vão crescer. Eles vão crescer porque eles vão ser instituídos padres, eles vão passar pela dimensão de Páscoa, passar da Páscoa, e vão receber o mistério do Pentecostes. Então eles vão crescer na graça e eles vão dar de si. Eles verdadeiramente deixarão de ser filhinhos para serem amigos, para serem sacerdotes e para serem mártires e doar a própria vida. Então, filhinhos aqui tem uma característica de carinho, né, de familiaridade, mas tem também uma característica de que eles ainda não cresceram. Isso toca muito eu e tu, né? Muitas vezes nós nos mostramos de certo modo maduros mediante algumas características da nossa circunstância. Outras vezes nós somos criancinhas mediante as mesmas circunstâncias. E como é que a gente resolve isso? Com a graça de Deus. A graça de Deus que nos ajuda a fazer Páscoa, a graça de Deus que vem através dos sacramentos, a graça de Deus que vem através do Espírito Santo, e aí nós vamos amadurecendo, e chegamos ao ponto de que este amor, nós não só recebemos de modo passivo, mas nos tornamos verdadeiramente discípulos, capazes de dar a vida pelo próprio Cristo. Dentro dessa relação de discípulo e mestre, o discípulo é aquele que tem uma atenção qualificada, porque ele se interessa pelo que o mestre diz. Isso é próprio de quem ama, não é? Não sei se vocês se entendem isso na própria vida de vocês. Se você presta atenção em algo, em alguém, se você dá ouvidos a uma pessoa, é porque você se interessa por ela, é porque ela é interessante,
é porque ela tem algo importante a dizer. Existe um certo amor, e isso te coloca na condição de discípulo, porque você está para o mestre à medida que você se predispõe a uma atenção. E se você escuta o mestre, e aí entrando aqui diretamente no texto, o mestre olha para os discípulos, chama de filhinhos e diz o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos o mandamento e temos a referência. O discípulo, ele está muito atento a isso. O discípulo, ele tem uma atenção a esse mandamento. Vou dar um exemplo aqui bem circunstancial. Se eu não fosse padre e tivesse aí, no lugar de vocês, eu já estaria tentando assimilar na minha cabeça aonde que eu não sou discípulo. Eu já estava aí, escutando o padre falando, já estava tentando imaginar na minha cabeça quais são as circunstâncias da minha vida aonde eu falho como discípulo, aonde tem lacunas na minha vida que não entra o amor de um paroquiano que está, vamos colocar aqui no mesmo pé de igualdade, discípulo e paroquiano, tudo em relação ao mestre. Se um paroquiano discípulo, ao escutar isso, ele já deveria estar assimilando na própria vida aonde e de que modo ele vai preencher essas lacunas de amor, porque essas lacunas de amor nos enfraquecem. Essas lacunas de atenção ao mestre torna a nossa vida inconsistente. Vocês não sabem, ou sabem, o tanto que é ruim você escutar de um adolescente que ele chorando porque não tem a atenção dos pais. Vocês não sabem o tanto que é ruim escutar uma esposa chorando porque ela não tem a atenção do marido. É aí, essas lacunas, que esse evangelho precisa preencher. Amai-vos uns aos outros. Os outros são os próximos. E não precisa ficar elucubrando aqui sobre quem é o próximo. Poxa, o próximo tem uma dimensão espacial, o que está mais perto, e o próximo é aquele com quem tu convive. Então, amai-vos uns aos outros, porque esse discípulo, ele busca seguir o mestre, ele é transformado pelo mestre, e ele se compromete. Presta atenção, gente, nessas três coisas. Ele segue o mestre, porque ele ama, ele é transformado, porque não tem como você ser atingido por um amor e não ser alterado por esse amor, e à medida que você é alterado por esse amor, você começa a se comprometer a também amar o próximo, porque o discípulo, ele vai fazer com que as palavras que aqui são ditas, o que aqui é celebrado, tenha uma duração na nossa vida. Esse é o nosso compromisso, né? De fazer durar a Eucaristia, fazer durar a liturgia. O aspecto celebrativo, ele se estende, porque tem gente na nossa casa esperando o fruto do que aqui nós celebramos.
Tem muita gente esperando que a gente se torne verdadeiramente discípulo. Tem muita gente esperando que nós sejamos tocados pelo amor, para que, sendo transformado, podemos também transformar. Gente, e eu não estou falando aqui nenhum tipo de realidade, assim, heróica. É tão somente você mudar o modo de tratar os teus próximos. É você ser alterado pelo amor, e nessa alteração, alterar também o modo como tu se relaciona com as pessoas. Isso é próprio de quem ama, né? Você passa a ter uma presença maior, você passa a usar certas palavras de afirmação, você passa a prestar serviço, você passa a presentear, né? Não só presentes materiais, mas um presente que é tu mesmo, enquanto pessoa. E esse discípulo, ele traz esta graça de colocar em prática aquilo que o mestre falou. O mestre falou para a gente amar. Olha, meditando sobre o amor, nós temos que ser bastante realistas, para a gente não cair no erro de que este amor aqui é aquele que a gente constrói na nossa imaginação. É muito diferente. Porque o amor, na realidade, ele não é o que eu fico construindo aqui dentro. O amor, ele está fora. Porque quem ama, ama alguém diferente de si mesmo. E é esse alguém, e é esse ser amado, que vai determinar o modo como você ama. Gente, vocês que são pais, vocês sabem disso. Não adianta você formular e roteirizar o modo como você vai amar uma pessoa diferente de você. É essa pessoa que você ama que vai determinar o modo como você vai amar. Se essa pessoa é legal, bom para ti. Agora, se essa pessoa não é legal, bom para ti, porque tu vai também poder amar essa pessoa. Então, o amor não é uma extensão daquilo que eu imagino. O amor, ele está na realidade, está fora de mim, né? O verbo transitivo aqui, né? Amar e amar alguém, ele se instala de modo muito realista dentro de nós. Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender que, sim, o amor é sentimento, sim, também. O amor é sentimento. O amor, ele passa pelos sentimentos. Porque a gente é humano, nós somos humanos e a gente tem sentimentos. Muito se fala que o amor não é sentimento, mas é uma decisão. Olha, é sentimento e é decisão também. O amor, ele tem uma perspectiva racional. O amor também funciona na inteligência, onde você se decide a amar. Sabe quando isso acontece? Quando você decide amar uma pessoa, não pelaquilo que ela pode te dar, mas por ela mesma. E aí a decisão se instala. Assim, eu não te amo porque tu tem alguma coisa para me dar, porque eu posso me favorecer com a tua personalidade, com os teus valores, com teu caráter. Não, eu te amo porque tu é tu. E eu acho aqui que talvez não tenha nem explicação para isso, né? Eu falo muito da questão dos casais. Como é que explica que tu escolheu isso aí para tu casar? Isso é questão de amor. Como é que explica? Tu escolheu isso aí
e rejeitou o resto. Significa que o que está aí do teu lado foi uma eleição. Isso aqui presta, o resto não presta. Isso aqui é um modo de dizer filosoficamente o seu amor, tá bom? É um modo filosófico de falar assim: escolhi o meu bem. Porque o discípulo, quando recebe esse amor do mestre, ele recebe, sim, a base de sentimentos, a base de uma certa razão, a base de convicções. O amor, ele precisa estar no ramo das convicções. Eu estou falando que ele é sentimento, que ele é razão, que ele é convicção, porque se fica só no sentimento, o sentimento ele não é consistente, mas ele existe. As decisões, elas vão permanecendo, e aí tu vai entendendo que o amor pode te amadurecer, porque o amor te renova. Não é à toa que, se tu for dar uma olhada aqui na segunda leitura, nós temos a palavra novo sendo colocada aqui de vários modos. É porque esse amor que faz com que nosso Senhor renove todas as coisas. E esse amor, gente, não é uma realidade meramente romântica. Deixa eu só lembrar aqui uma cena lá do filme do Mel Gibson, que eu acho que vocês já me ouviram repetir isso várias vezes, mas tem uma cena naquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Se eu não me engano, acho que é a terceira ou a segunda queda de nosso Senhor. Ele cai e no chão ele mira Nossa Senhora, ele mira a mãe dele, e a mãe dele mira ele. E quem assistiu o filme sabe que aquelas trocas de olhares, elas são de cortar o coração, porque elas trazem uma verdade. Naquele momento ali, Jesus fala o texto que está aqui no Apocalipse. O texto que Jesus fala, a frase que Jesus fala está no Apocalipse, não está lá no Evangelho. Mas dentro de uma reflexão teológica, ela está muito bem colocada. Quando Jesus levanta, ele não faz como das outras vezes. Dá para perceber isso. Ele não só pega a cruz, ele dá o exemplo de que ele abraça a cruz. É o momento que ele abraça a cruz, e na medida que ele levanta, ele olha para a mãe dele olha para ele, e ele diz assim: mãe, vê como eu renovo todas as coisas. E aquele levantar da cruz é o amor sendo amor. Como é que o amor é amor? Quando ele se torna gesto, quando ele se torna misericórdia, quando ele se torna uma espécie de negação de si mesmo para privilegiar o amado. Isso acontece com os amigos. Existe o amor da amizade, existe o amor do esposo e da esposa, existe o amor dos pais para com os filhos, existe o amor de Deus para conosco e da gente para com Deus. Em todos esses amores há uma proposta de negação de si mesmo. Não negar porque você não tem valor. Você tem valor. O mandamento é muito claro, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tu tem que ter um certo amor a ti. Mas esse amor ao outro é maior do que o que tu sente por você. Porque tu precisa negar a si mesmo para privilegiar o ser amado.
Dizem os grandes filósofos, né, que o amor, ele é uma espécie de compreensão da vida, a qual o mundo não pode existir sem aquela pessoa que eu amo. Outra coisa, se eu não fosse padre, se eu fosse paroquiano casado, eu ia anotar essa frase para dizer para minha esposa hoje à noite. Eu ia anotar e falar assim: amor, eu não queria existir no mundo que tu não estivesse. Para mim, o mundo não deveria ter sentido. Eu não queria viver num universo a qual você não estivesse. Tu pode falar isso para os filhos também. Se tu é filho, pode falar isso para o teu pai também, para tua mãe. Eu acho que eles vão gostar, porque eu acho isso uma grande prova de amor. Imagina o próprio Jesus dizendo isso, e ele considerou isso porque ele veio ao mundo, porque nós existimos. E ele negou a si mesmo. E aqui está a experiência desta novidade. Eis que faço nova todas as coisas. Essa novidade é exatamente a capacidade de você negar a si mesmo em vista da coisa amada. O que você ama é mais importante do que tu. Então é uma negação das tuas vontades, é uma negação do teu ego inflado, é uma negação de um certo desejo. E o teu desejo não é que você não é que você saia ganhando desse amor, mas é que o teu amor possa fazer com que o outro cresça. É o modo excelente de amar. O amor, então, ele é decisão, o amor, ele é carinho, ele é sentimento, ele é suportar, né? Suportar no sentido de dar suporte. O amor é aceitação. O amor é considerar que o outro esteja perto. Por isso que hoje nós dedicamos este evangelho a refletir sobre as lacunas da minha vida de discípulo. Se você é um bom discípulo, tu já deve ter visto nas redes sociais, ou tu participou da missa, ou tu assistiu à missa do Papa Leão, dizendo que está na hora de amar. Preste muita atenção no que esse Papa vai falar. Eu acho que a gente já passou da hora de achar ele bonitinho, né? Isso aí dura só 2 dias. Depois de 2 dias, nós começamos a entender que ele é o nosso pastor, que ele é Pedro. E o ouvido do discípulo precisa estar muito canalizado para saber que tipo de palavra que esse Papa está dizendo. Está na hora de amar. Está na hora de amar. E esta hora é agora. Porque hoje nós precisamos refletir sobre essas lacunas, perceber, meu Deus, aonde na minha vida está faltando amor? Se tu quiser entender amor, tu pode começar a pensar, aonde é que na tua vida está faltando paciência? Aonde é que na tua vida parece que fica se instalando uma espécie de raivinha, porque as coisas não estão de acordo com aquilo que você pensa? Onde é que na tua vida existe uma certa inquietação, porque tu não aceita o jeito do outro ser o que ele é? Onde é que na tua vida existe um certo desconforto em não ter paciência com a lentidão do outro, com a grosseria do outro? Aí essas lacunas, elas precisam ser preenchidas.
pela reflexão da missa de hoje. E é claro, nós não estamos falando aqui de mensagens, né? Obviamente, o que nós estamos aqui é celebrando a palavra. E a palavra de Deus, ela é presença na tua vida. Quando tu sai daqui, da missa, e tu tem o comprometimento, o compromisso de fazer durar o que aqui tu celebra, o que tu celebra, tu leva para a tua vida, você vai começar a fazer reflexões concretas. Aonde na tua vida você precisa colocar o que tu celebrou. Porque se tu não fizer esta ligação de liturgia e vida, celebração e circunstâncias, você quebra. E isso é muito danoso. Isso se desvia. Isso faz com que tu não seja filhinho. Ou se é filhinho, você fica na dimensão de que ainda és infantil, ainda és imaturo para entender que o outro deve ser amado, não do modo como tu pensa, mas naquilo que o outro se apresenta. Pronto, esse é o evangelho de hoje, onde nosso Senhor nos apresenta o mandamento novo. Um mandamento que é amar. E o mandamento vem com a referência. Amar como Ele nos amou. Como que Ele nos amou? Dando vidas. Dê a tua vida. Tua vida não presta para ti mesmo. Tua vida só presta para ser dada ao outro. Se tu tem uma vida para ti mesmo, essa tua vida, ela é infrutífera. Como diz a oração que fizemos no início. Tua vida só presta quando ela é dada a alguém. A partir da realidade do amor. E com a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, façamos com que esse evangelho seja realmente vida na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, movido por essas palavras do Evangelho, com alegria, façamos o nosso ofertório. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Quem sou? Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço
inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei. A tua ternura me acolhe. Um refúgio seguro encontro. O meu coração vem a te render. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio desse sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pois destruindo o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestiais e as potestades angélicas proclamam o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue,
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo,